E aí, hoje eu vou falar sobre o tal do coronavírus, né? Coronavírus, eu recebi um comunicado pelo WhatsApp de uma enfermeira que trabalha comigo, né? Do parecer da Sociedade Brasileira de Infectologia. Aí ele tá bem resumidinho, falando o que que é, como se transmite e tal. E aí eu achei legal fazer, né? Esse videozinho que tá todo mundo comentando agora do que é o coronavírus. Então, aí eu vou ler para vocês esse parecer. O que são coronavírus? Os coronavírus, que são chamados de COV, abreviados como COV, né? Compõe uma grande família de vírus conhecidos desde os meados da década de 60, que receberam esse nome devido às espículas na sua superfície que lembram uma coroa, do inglês crown. Ou alguma coisa bem parecida com isso, mas eu acho que é crown, né? Podem causar desde um resfriado comum até síndromes respiratórias graves, como a síndrome respiratória aguda grave e a síndrome respiratória do Oriente Médio. Os vírus foram denominados SARS-CoV e MERS-CoV, respectivamente. Deixa eu abaixar aqui que eu tô vendo na internet. E o que é esse coronavírus? Trata-se de uma nova variante do coronavírus, denominada 2019 nCoV, até então não identificada em humanos. Até o aparecimento do 2019 nCoV, existiam apenas 6 cepas conhecidas capazes de infectar humanos, incluindo o SARS-CoV e o MERS-CoV. Recomendamos evitar termo de nova gripe causada pelo coronavírus, porque gripe é uma infecção respiratória causada pelo vírus influenza. Como esse novo coronavírus foi identificado? O novo coronavírus foi identificado em investigação epidemiológica e laboratorial, após a notificação de casos de pneumonia de causa desconhecida entre dezembro de 2019 e janeiro de 2020, diagnosticados inicialmente na cidade chinesa de Wuhan, capital da província de Hubei. Centenas de casos já foram detectados na China. Outros casos importados foram registrados na Tailândia, Japão, Coreia do Sul, Taiwan, Vietnã, Singapura, Arábia Saudita e Estados Unidos da América. Todos estiveram em Wuhan. Qual é a origem do surto atual? A origem ainda não está elucidada. Acredita-se que a fonte primária do vírus seja um mercado de frutos do mar e animais vivos de Wuhan, que está aparecendo no jornal direto, né? Esse mercado, as fotos desse mercado. O coronavírus pode ser transmitido de animais para humanos? Sim. Investigações detalhadas descobriram que o SARS-CoV foi transmitido de civetas, gatos selvagens, para humanos na China em 2002 e o MERS-CoV de dromedários para humanos na Arábia Saudita em 2012. Porém, existem vários coronavírus que causam infecção animal. Na maioria, infectam apenas uma espécie ou algumas espécies intimamente relacionadas, como morcegos, aves, porcos, macacos, gatos, cães, roedores, entre outros. Vamos baixar aqui. A transmissão do coronavírus acontece entre humanos? Sim, alguns coronavírus são capazes de infectar humanos e podem ser transmitidos de pessoa a pessoa pelo ar, secreção aérea do paciente infectado ou por contato pessoal com secreções contaminadas. Porém, outros coronavírus não são transmitidos para humanos, nem que haja uma mutação. Na maior parte dos casos, a transmissão é limitada e se dá por contato próximo, ou seja, qualquer pessoa que cuidou do paciente, incluindo profissionais de saúde ou membros da família, que tenha tido contato físico com o paciente, tenha permanecido no mesmo local que o paciente doente, pode contrair a doença, né? A transmissão sustentada do novo coronavírus, até agora não há evidências. Está limitada a grupos familiares e profissionais de saúde que cuidaram de pacientes infectados. Também não há evidência de transmissão de pessoa fora da China, mas isso não significa que não aconteça, que foi o que eles falaram, né? Tava verificando a temperatura nos aeroportos das pessoas que estavam nessa província, né?
Só que esse coronavírus aí, ele tem uma janela até que inicie os sintomas, né? Que é a febre. A janela de 15 dias, eu acho, tá mais pra frente aqui. Se tiver nessa janela, você não vai saber. E aí vai ser liberado lá do aeroporto, já era. Qual é o período de incubação dessa nova variante do coronavírus? Ainda não há uma informação exata. Presume-se que o tempo de exposição ao vírus e o início dos sintomas seja até de 2 semanas. Nossa, então, tá vendo? Quais são os sintomas de uma pessoa infectada por coronavírus? Pode variar desde casos assintomáticos, casos de infecção de vias aéreas superiores semelhante ao resfriado, até casos graves como pneumonia e insuficiência respiratória aguda, com dificuldade respiratória. Crianças com pouca idade, idosos e pacientes com baixa imunidade podem apresentar manifestações mais graves. Nos casos de 2019 nCoV, ainda não há relato de infecção sintomática em crianças ou adolescentes. Uhul. Mas não significa que isso não aconteça, né? Porque tem um casal, tem uma família, né? Se eu não me engano, é nos Estados Unidos, que tá isolada, pai, mãe e filho, né? Para investigar, para ver se se vai desenvolver ou não, se é o coronavírus ou não. Como ocorre o contágio e qual é a gravidade do novo coronavírus? Não se sabe até o momento. Alguns vírus de transmissão aérea são altamente contagiosos, como o sarampo, enquanto outros são menos. Ainda não está claro com que facilidade o 2019 nCoV é transmitido de pessoa para pessoa. Até que tenhamos essa informação mais acurada, recomenda-se que as precauções de isolamento sejam adotadas. Quanto à gravidade, devemos acompanhar a evolução da epidemia. Pelos dados iniciais publicados, a estimativa inicial é de que a letalidade seja em torno de 3%, 26 mortes em 912 casos, inferior a SARS-CoV e ao MERS-CoV. Como é feita a confirmação do diagnóstico do novo coronavírus? Exames laboratoriais realizados por biologia molecular identificam o material genético do vírus em secreções respiratórias, só através do DNA, né? Existe tratamento para o novo coronavírus? Não há um medicamento específico. Indica-se repouso e injeção de líquidos, além de medidas para aliviar os sintomas, como analgésicos e antitérmicos. Nos casos de maior gravidade, como pneumonia e insuficiência respiratória, suplemento de oxigênio e mesmo ventilação mecânica podem ser necessários. Como evitar o risco de infecção pelo novo coronavírus? Evitar o contato próximo com pessoas com infecções respiratórias agudas. Lavar frequentemente as mãos, especialmente após o contato direto com pessoas doentes ou com o meio ambiente e antes de se alimentar. Usar lenço descartável para higiene nasal, sem aquelas toalhinhas nojentas. Cobrir o nariz e boca ao espirrar ou tossir. Evitar tocar nas mucosas dos olhos. Higienizar as mãos após tossir ou espirrar. Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas. Manter o ambiente bem ventilado. Evitar o contato próximo com animais selvagens, viu? E animais doentes em fazendas ou criações. A gente fala assim que em São Paulo é super difícil, né, meu? Quem vai entrar em contato com animal selvagem? É difícil isso daí. Existe uma vacina para o coronavírus? Como a doença é nova, não há vacina até o momento. Tomei a vacina contra a gripe. Estou protegido contra o novo coronavírus? Não, a vacina da gripe é contra o vírus influenza, né? Estão contraindicadas a viagem para a China e para os países com casos importados? Com base nas informações atualmente disponíveis, a Organização Mundial de Saúde, OMS, não recomenda restrições de viagem ou comércio. Então, você não vai se restringir para nada, viu? A Organização Mundial da Saúde está falando que, ok, pode ir. Devemos acompanhar as recomendações, que são dinâmicas e podem mudar de um dia para o outro. Para mim, a cidade lá está em quarentena, não tá? A cidade lá está em quarentena, já era, ninguém entra, ninguém sai. Temos casos novos
Temos casos do novo coronavírus no Brasil? Até o presente momento, não há caso suspeito ou confirmado no país. Qual é a definição de caso suspeito? Então, febre acompanhada de sintomas respiratórios, além de atender a uma das duas seguintes citações, que é ter viajado nos últimos 14 dias antes do início dos sintomas para a área de transmissão local, que é a cidade de Wuhan, ou ter tido contato próximo. É a cachorra, deu a louca aqui. O animal selvagem aqui. Ou ter tido contato próximo com um caso suspeito ou confirmado. Então, né? Fora isso, não é caso suspeito. Febre não pode estar presente em casos de alguns pacientes, como idosos e imunocomprometidos ou que tenham utilizado antitérmicos. Ah, tá. As pessoas podem não apresentar isso, tá? Qual é a orientação diante a detecção de um caso suspeito? Os casos suspeitos devem ser mantidos em isolamento enquanto houver sinais e sintomas clínicos. Pacientes devem utilizar máscara cirúrgica a partir do momento da suspeita e ser mantido preferencialmente em quarto privativo. Profissionais da saúde devem utilizar medidas de precaução padrão de contato e de gotículas, máscaras cirúrgicas, luvas, aventais não estéril e óculos de proteção. Para a realização de procedimentos que gerem aerosolização de secreções respiratórias, como intubação, aspiração de vias aéreas ou indução ao escarro, deverá ser utilizada precaução por aerosol, com o uso de máscara profissional N95. Essas são as recomendações atuais do Ministério da Saúde. Há risco de epidemia global? Sim! Mas não há motivo para pânico neste momento. Segundo o Ministério da Saúde aqui, a OMS está falando. O Comitê de Emergência da OMS declarou que é cedo para declarar a situação como emergência em saúde pública de interesse internacional neste momento, devido ao número limitado e localizado de casos e pelas medidas que já estão sendo tomadas para que o surto não se espalhe. Nossa, complicado, hein? Confiar assim às cegas, né? É embaçado. O documento foi elaborado pelo médico infectologista Dr. Leonardo, doutora Tânia, Dr. Clóvis e Dr. Alberto, viu? Quem quiser é só entrar lá no site da Sociedade Brasileira de Infectologia e baixar. Isso daí é o que tá mais atualizado, tá bom? Beijos!